no esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa que acredita que o esporte é também espaço de valores cristãos como respeito, acolhida e cuidado. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje começo te fazendo... Você já parou para pensar que a sua paixão pelo esporte pode literalmente salvar vidas? E se essa entrega pudesse ir além do campo e mudar de verdade o destino de alguém? Daqui a um mês, no dia 20 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Para fazer o roteiro do programa de hoje, pesquisamos sobre atletas que precisaram de transplante de medula, e foram muitos: nadadores, jogadores de futebol, de futsal, ciclistas, esquiadores, atletas de Ironman, de atletismo no Brasil e no mundo. E aqui no Rio, a torcida pela saúde ganha um reforço essencial. É a Missão Medula, um projeto que conta com o apoio de grandes times do Brasil, de diversos atletas e do torcedor brasileiro. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a carioca, agente de projetos sociais e criadora do projeto Missão Medula, a empresária Márcia Abdala. Boa noite, Márcia. Muito bem-vinda ao programa. Boa noite, Anne. Boa noite, Samir, meu amigo. Prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. É uma honra. Muito obrigada pelo esse espaço maravilhoso. Muito bem, hoje o time está desfalcado. Infelizmente, Padre Marcos Vinícius, assessor da Pastoral dos Esportes, não pôde estar com a gente. Logo hoje que a gente ia falar da super vitória do Fogão. Mas tudo bem, a gente tem aqui o cara que joga nas 11. Ele que está sempre aqui com a gente, colaborador do projeto Esporte Fé. Boa noite, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, Márcia. Bem-vinda. E é isso, Liana. O padre hoje não pôde vir. Infelizmente, o eixo aí da roda deu um problema. Ele mandou uma mensagem mais cedo. E a segurança em primeiro lugar, né? Então, ele preferiu consertar o carro. Ele vem de muito longe, né? E ele deixou um abraço para todo mundo e disse: não estou fugindo do trabalho, não. Vamos chamar de preguiçoso, não. Não estou fugindo do trabalho, porque realmente o carro deu problema. Mas é isso mesmo, Liana. Vou ter que ficar responsável pelo giro esportivo de hoje. Muito realmente... bem, ó, vamos ter que falar da super vitória do Fogão. 5-0. Tá aqui, foi bonito demais, ó. 5. A gente fala com vontade, né? Com gosto. É, uma coisa que não acontece sempre, aliás, com o Botafogo é muito raro acontecer, mas foi 5-0 o Botafogo em cima do Fortaleza. Fortaleza com um a menos desde o início, um a menos, né? Palmeiras 2-1 no Ceará, Vasco empatou com o Atlético Mineiro, aí Vascão. Cruzeiro. Poxa, o Vasco podia ter levado a vitória, sabia? Eu fiquei torcendo. Foi o gol do Verguete. Eu chamo de Verguete, alguns chamam de Verrete. Mas poderia ter segurado, infelizmente deixou empatar. Cruzeiro, Santos ganhando do Cruzeiro, com um drible também desconcertante do Neymar. Fabrício Bruno tá procurando a bola até agora. Internacional aí meteu 3 no Bragantino. Flamengo... É até normal falar essas coisas, né? Flamengo 2-1 em cima do Mirassol, São Paulo 2-0. E a classificação agora, Helena, fica Flamengo em primeiro, 18 pontos. Cruzeiro segundo, Palmeiras terceiro, Bahia quarto, Botafogo no G5, 17, junto com o Mirassol. São Paulo aí em sétimo, Red Bull Bragantino em oitavo e Fluminense em nono. Então temos os top 3 do E o Vasco Rio. Tá como? Olha, Nessa história toda. Nem na tabela. Nossa. Nossa. Meu Deus. Vascão não apareceu nem na tabela, gente. Mas com esse empate, acho que ele saiu do Z4. Hoje ele tem mais um jogo. Hoje tem Juventude e Corinthians às 8 horas. E destaque agora para o meio da semana. Começamos a Libertadores, o mata-mata da Libertadores. Mas é bom deixar claro também que o Flamengo tá na liderança, mas o Cruzeiro tá com jogo a menos. O Cruzeiro tá com jogo a menos, mas isso aí não impede. O Cruzeiro pode estar com 4 jogos a menos, que a gente costuma dar essas vantagens aí pros times aí. Tem que escutar isso. Poxa, o Padre Marcos tá fazendo falta aqui nesse giro dos esportes. Liana hoje tá defendendo sozinho o Botafogo. A nossa convidada torce pra qual time? Eu sou vascaína. Ai,
Quando eu falei o A1, você ficou alegre. Mas fiz meus filhos flamenguistas. Oh. Então, Ué, como assim, gente? Porque ninguém vai pra barreira do Vasco comigo. Então, tem que ser o time do pai, né? Tá certo. E temos aí a rodada agora do meio de semana, que é Libertadores, rodada mata-mata. Fortaleza pega o Vélez. Em casa, Atlético Nacional pega o São Paulo. Cerro Porteño Estudiantes. Flamengo e Inter, um clássico aí brasileiro. E Botafogo e LDU. No Nilton Santos, Leandro. Fogão, Olha. atual campeão da Libertadores. Isso aí eu tirei o chapéu pro Botafogo. Por incrível que pareça, eu torci pro Botafogo. Torci muito pro Botafogo na Libertadores. Com certeza. Gostei e foi um jogo... Cara, foi lindo de ver. Foi lindo de ver o Botafogo ganhando esse... Muito bom mesmo. Já começou com um jogador a menos, né? Não mexeu no time e partiu pra cima. Então isso dá gosto de ver. Mas é isso aí é a rodada esportiva. Querido ouvinte da Rádio Catedral, ele falou e cumpriu. Semana passada tivemos aqui nosso programa sobre beach tênis. Foi muito legal o nosso papo com o Guilherme Prata, campeão. E Samir, né, como sempre, aquele papo que conhece todo mundo, que já praticou todos os esportes. Eu falei, Samir, então vamos lá na praia ver se você sabe mesmo. E não é que ele foi, Samir apareceu, jogou, completou 1 hora de aula. Que legal! Pois é, Padre Marcos Vinícius foi com a gente lá na praia de Ipanema. Muito legal a experiência, não foi, Samir? Foi maravilhoso. Deixar um abraço aí pro Gui Prata, pro Márcio, pro Marcos, os professores. Não só eu completei 1 hora, mas o padre também chegou, demorou um pouquinho, chegou atrasado, estava um pouquinho longe, né? Mas ele conseguiu jogar, a Liana também, jogamos aí, fizemos uma partida. E olha, eu era meio descrente quanto a esse esporte, inclusive. Eu também. A gente falou pro nosso convidado aqui. Beach tênis, não sei. Não me pega muito, não. Mas eu lembro das palavras dele dizendo, olha, vocês vão fazer a primeira aula e vocês vão pedir pra voltar. E realmente é muito dinâmico, você se mexe muito. Eu saí todo quebrado doendo dor na perna, dor no braço. Todos os músculos. Muito. Muito legal. Dá vontade de ficar jogando, né? Dá. Ficar batendo bola. Um abraço aí do beach tênis, o Gui, prometi voltar, vou estar ali por perto, acabou que conheci o professor, o Márcio e tal. É uma novidade ele fazer Samir conhece todo mundo. Aqui temos a foto, Samir. Quem tá assistindo aí através do YouTube, da Web TV Redentor. Temos provas. Temos a prova, o Samir foi à praia, jogou beach tênis. E mandou bem. Olhando com o padre, batendo bola ali. Muito bom, muito temos a prova. Que linda foto. Jogou beach imagem tênis, linda. Márcia? Já, pouquinho, mas... Ih, já vi que joga bem. Pode Tava um dia bonito. Lindo! Muito o padre legal. abençoou a quadra ali, foi muito legal. Ficou lindo as fotos. Olha, que direção. foi. Muito legal. Bênção sobre bênção. Eu fui, tá vendo? Tem prova agora. Muito bem, porque sabe o que aconteceu, Márcia? Tivemos uma corrida de subida até o Cristo Redentor. Eu soube dessa corrida. Todos se comprometeram a participar. Núcleo Esporte Fé ia estar lá participando. Eu fui sozinha, Márcia. Meu Deus do céu, onde ele Subi tava? sozinha, não apareceu. Representou. O padre não conseguiu ir. Representou. Mas agora no beach tênis eles apareceram muito bem. Estou satisfeita, estou feliz. É porque não era pra andar, não tinha subida, né? Estático, fica paradinho. Isso aí ali, foi meio suave. premeditado. Muito bom. Então a gente vai para um rápido intervalinho e na volta a gente conversa com a Márcia Abdala sobre o papel do esporte na conscientização do transplante de medula óssea. A gente volta já já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Hoje o assunto é o compromisso e o espírito solidário dignos de um atleta. Estamos falando sobre o projeto Missão Medula com a nossa convidada, Márcia Abdala. Boa noite novamente, Márcia. Explica pra gente, explica pro nosso ouvinte o que é a Missão Medula. Nossa, é uma emoção muito grande falar do Missão Medula para todos vocês, ouvintes, que possam repercutir toda essa nossa missão. Eu digo que é uma missão de vida realmente propagar a importância do cadastro consciente de doação de medula óssea. A gente faz esse trabalho para poder ter essa
conscientização, é levar a informação que eu não tive lá atrás, porque se eu tivesse essas informações que hoje eu propago, eu com certeza teria me cadastrado como doadora de medula óssea, assim como eu fiz com meus filhos, eles são cadastrados, e a gente precisa realmente... quanto mais compartilhamento, quanto mais informação, eu digo sempre, Liane, que hoje não dá mais para ser nas faculdades. Essa cultura precisa ser enraizada já nas escolas, não só como a doação de medula óssea, mas como doação de sangue e doação de plaquetas. Tem pessoas que nem sabem o que é doação de plaquetas. Então, a gente precisa já mudar essa cultura desde o ensino fundamental. Então, é esse o papel do Missão Medula. Propagar cada vez mais para atingir o maior número de pessoas para que possam aumentar o número de cadastros. E como é que surgiu o projeto? Por que você se empenhou tanto na causa? Porque eu conheci muitas histórias, infelizmente tristes, dos pais. Eu comecei a ser solidária à dor dos pais, porque infelizmente as crianças elas não sabem muito bem pelo que está passando. Aumentou consideravelmente o número de leucemia nas crianças. Não se sabe ainda por quê, está fazendo um estudo para saber se é algum produto químico, se é alimentação. Algumas pessoas também comentam sobre vacina do Covid. E aí, infelizmente, aumentou esse número de leucemia. A leucemia não é hereditária, mas ela é assim, doenças de idosos estão acontecendo em crianças. Então, eu passei a sentir essa dor como mãe, a dor dos pais, a luta pela esperança de contar com a empatia, o próximo ter essa consciência de que pode salvar uma vida. E foi assim que eu transformei a minha emoção na luta em amor ao próximo, realmente. Quanto tempo já tem o projeto? 3 anos. 3 anos que tenho Missão Medula, propagando, tendo chancela de muitas pessoas para que a gente possa conscientizar o maior número de pessoas para mudar essa história. E por que você acredita que o esporte é um importante aliado na divulgação do projeto? Eu não tenho dúvida, porque o esporte ele quebra barreiras, ele une forças, ele assim propaga assim com uma facilidade, com uma leveza. Então, unir o esporte que todo mundo ama com a causa da medula óssea é juntar força, fé, união, parceria, solidariedade, e é isso que a gente precisa. O esporte ele tem esse poder de mover propagar isso e impactar. Então, isso é muito importante. E como é que, você estava me contando nos bastidores, Márcia, como é que o esporte abraçou essa causa? Que você me falou que começou e de repente toda essa parte esportiva abraçou e se juntou a você. Como é que funcionou isso? É porque existe um caminho antes do Missão Medula, né? Eu fui embaixadora de uma embaixada oficial do Flamengo chamada Flamedula, que propaga a importância da doação de medula óssea. E como vascaína, as pessoas falavam que eu sou vascaína, mas com um coração rubro-negro. Então, as embaixadas e consulados todas me apoiavam, e aí vem as histórias dos ex-jogadores. Então, eu tenho assim a gratidão imensa de poder ter, né, o ídolo Zico como apoiador, né, abraçando a causa, não só da doação de medula, como da doação de sangue. Fiz a parceria, meu amigo Júnior Coimbra, no Jogo das Estrelas, no Jogo Solidário do Atirso, no Jogo Solidário do Aldair, e aí a chancela com o Fernandão, com o Jean, com tantos outros, meu Deus. Tem Kaká, Edmundo, do futevôlei, a Natália Gittler, são muitos nomes, Moser. Só atleta de peso. Só. E aí a chancela deles realmente para dar esse apoio, esse incentivo de realmente a gente quebrar essas barreiras e explicar, dar essa informação que muitos não sabem, né? Que legal, Márcia. Vamos fazer um pouco dessa explicação, então, para os nossos ouvintes, Márcia? Acho importante. Com certeza. Então, hoje, de junho de 2021, mudou a forma do cadastro.
Infelizmente, eles faziam o cadastro de 18 a 55 anos. Mas agora, de 2021 para cá, é de 18 a 35 anos. Esses novos cadastros. E aí, você cadastrado, você fica no banco de dados até 60 anos. Se você for contactado, for compatível com alguém, você vai ficar no banco de dados até 60 anos. Então, é muito importante que a gente aumente esse número de doadores, né, de cadastrados. Porque se você for compatível com alguém, é tão difícil, mas tão difícil essa compatibilidade por conta da nossa miscigenação, que às vezes um cadastro em 100 mil. Não. Uma compatibilidade, às vezes, em 1 milhão. Nossa. Então, a gente precisa muito de novos cadastros, que limitou de 18 a 35 anos. Então, as pessoas, claro, têm que estar bem de saúde, procurar o hemocentro mais próximo da sua casa, vai lá tirar uma amostra de sangue de 5 ml para poder ter essa amostra no banco de dados, que vai fazer a compatibilidade do HLA, para ver se você é compatível com alguém, e ter essa consciência de que se você for compatível com alguém, é bênção de Deus. Sabe? Você poder salvar uma vida você é a única pessoa no mundo que vai salvar aquela pessoa. Isso é bênção demais. E infelizmente, existe muito mito. As pessoas, por falta de informação, eu peço que as pessoas... O medo é natural, mas se informe. Tá lá o Instagram do Missão Medula, meu Instagram, Márcia Abdala RJ, para desmitificar isso. As pessoas confundem medula óssea com medula espinhal. Medula espinhal fica na coluna. Medula óssea é o tutano do osso. A maior concentração de medula óssea que nós temos no corpo hoje é no osso da bacia. Então, existem 2 formas de você doar medula óssea caso você seja compatível com alguém. Porque às vezes você pode ser cadastrado, mas nunca doar, porque você nunca foi compatível com alguém. Mas você às vezes pode se cadastrar e daqui a 6 meses ser compatível com alguém. Bênção de Deus. Então, existem 2 maneiras. Por punção, que vai ser punçado, anestesiado, claro, no osso da bacia, que você é uma intervenção cirúrgica, não é uma cirurgia, você interna num dia, sai no outro de manhã, e pela veia do braço, chamado aférese. Muitas pessoas não sabem que pode doar medula óssea pela veia do braço, tipo uma doação de sangue. A doação de sangue, você fica ali 10 minutos. A doação de medula por aférese, você vai ficar em torno de umas 4 horas. É como se fosse uma máquina de hemodiálise, separando, né, os componentes do sangue. E o transplante de medula óssea, ele pode salvar até 80 tipos diferentes de doença. Então, as doenças do sangue, como leucemia, como linfoma e tantas outras doenças. E o mais, impressionante, o transplante de medula óssea, ele é o único transplante que nós fazemos em vida e não ficamos sem. Nós doamos como se fosse 10%, como se fosse uma bolsa de sangue da nossa medula. E essa doação que nós fizemos, que nós retiramos, o próprio organismo refaz em 15 dias. Então, se fosse fácil, a gente poderia doar até mais de uma vez se a gente fosse compatível com outra pessoa. Então, é coisa de Deus, é fenomenal. Eu acho que é um pouco mais aquilo que você falou, um pouco mais do medo, né? Quando você fala em doação de medula, você já pensa numa operação muito grande. Isso. E punçar da coluna, pode ter uma paralisia. Não tem nada a ver com medula espinhal. Medula espinhal fica no sistema nervoso, na coluna. Medula óssea, tutano do osso. Então, é completamente diferente. Eu não sabia que ainda tem a reposição, o organismo do próprio organismo repõe. Ele repõe. É possível, então, doar mais de uma vez? É possível doar mais de uma vez, caso você seja compatível com a outra pessoa. É fenomenal, né? Porque se fosse tão fácil, você poderia doar sempre. E detalhe, tudo gratuito para você e para o acompanhante, caso você seja compatível. O Ministério da Saúde paga tudo. Então, você salvar uma vida não tem preço. Meu Deus. Você tem alguma história, Márcia? É isso que eu ia perguntar. Você já acompanhou alguém que através da Missão Medula? Poxa, é muito gratificante você receber. Eu recebo... as pessoas, os pais, todo mundo tem meu telefone, né, pessoal. Eles me mandam fotos, me mandam agradecimento, me mandam vídeo. O meu nome é falado nos Estados Unidos, é falado na Europa. As pessoas, eu sou muito conhecida dentro
nicho das pessoas que infelizmente estão doentes, tendo essa esperança de alguém ter essa compaixão de ir se cadastrar, né? Independente de você ter alguém na família ou não. Eu nunca tive ninguém com câncer na família. Então, receber a mensagem de que, por causa do seu post, por causa da sua luta, das suas ações concretas, meu filho conseguiu uma pessoa, um doador, isso não tem preço. E isso me incentiva cada vez mais a continuar. E em números hoje, Márcia, quanta gente precisa desse transplante? Assim, a gente tem mais ou menos uns dados? Então, os dados que nós temos, infelizmente, tanto no Rio de Janeiro como doador de sangue, nós temos apenas 2,5%. O diretor do Hemorrio gostaria muito, muito que aumentasse pelo menos 3% para poder a gente ter menos falta nos hospitais. E no Brasil, apenas 2,5% da população é cadastrado como doador de medula óssea. Esse número é muito baixo, muito, infelizmente. Então, a gente precisa realmente se conscientizar de que, às vezes, pode acontecer com um parente nosso, com um filho nosso, com um marido, com um ente querido. Então, a gente pode ajudar, porque um dia a gente pode ser ajudado. Porque, como eu falei, são 80 tipos diferentes. Então, a gente não está livre de acontecer alguma coisa dentro da nossa família. Qual é a maior dificuldade do projeto? O que você gostaria ainda de alcançar? As pessoas terem a visibilidade realmente, né? De perder o medo, de ajudar a compartilhar as informações corretas, ajudar a compartilhar os posts, ou mesmo que você não possa mais doar, porque você não pode se cadastrar, mas falar com os parentes, falar com a família, falar com os amigos, falar com os filhos, falar com os netos, porque eles podem ir ao Hemocentro e se cadastrar como doador de medula óssea. Porque você não vai doar quando você vai se cadastrar. Você vai fazer os exames para ver se você vai deixar lá a sua amostra. Se você for compatível com alguém, você vai ser contactado e aí sim você vai fazer exames complementares para saber se está tudo bem, de saúde, se você realmente pode fazer esse transplante. Então, quer dizer, não é assim do dia para a noite. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem, quanto mais pessoas ajudarem a propagar, é muito importante. Então, é uma dificuldade muito grande das pessoas se interessarem por tirar o medo e ter mais informação. Desculpa. Assim como no futebol, né, que já apoia a campanha, tem outros esportes que você tem buscado para difundir a missão? Então, os esportes, eles acabam me achando, né? Então, as pessoas... Você vê, tem uma pessoa, o Bernardo, que ele está aguardando agora para fazer um transplante. Parece que conseguiu um doador. Está fazendo os exames, porque ele também tem que fazer vários exames antes. E depois que a pessoa faz, isso é muito importante, depois que a pessoa faz o transplante, ela necessita diariamente até a pega, é um nome que a gente dá, a pega da medula no organismo do paciente, ela precisa diariamente de transfusão de sangue e de plaquetas. Por isso que eu enfatizo tanto a doação de sangue e de plaquetas. E aí, ele é tricolor. E eu fiz uma parceria muito bacana, foi assim, muito gratificante. Agradeço, na época era o outro presidente da CBF, no ano passado, na 32ª rodada do Brasileirão, dia 8 de dezembro, o Missão Medula rodou uma semana em todos os jogos no Brasil inteiro, com LED, passando LED todo, Missão Medula, e aí vamos fazer o bem juntos, e no outdoor. E aí a voz... No Maracanã, do Fluminense, a Carla, ela abraçou a causa, passou no telão, né, aquilo tudo. Eu estava lá no Maracanã, como estava no Engenhão, no jogo do Botafogo. E aí ela soube do Bernardo, tricolor doente, e pediu para eu fazer a campanha para ele, e a diretoria, chegou no ouvido da diretoria do Fluminense. Então, as pessoas acabam me linkando a alguém. Então, isso independe de ser natação, meu filho foi nadador, natação, vôlei, o beach tênis, aonde for, eu acabo chegando, Missão Medula acaba
ali ajudando. Ajudando as pessoas, né? Eu esqueci que ia te perguntar, mas... Não tem problema. Era mentira, sabia? Não, mas acho bem legal. Eu te perguntar isso. A doação de plaquetas que você falou tanto. Então, isso aí é muito importante. Nós, mulheres, podemos doar sangue de 3 em 3 meses. E vocês, homens, podem doar sangue de 2 em 2 meses. E a doação de plaqueta, você pode doar todo mês. Todo mês, porque o nosso organismo refaz. A única diferença é que a gente fica 10 minutos para doar sangue. Plaquetas, você vai ficar ali mais ou menos 1 hora. Então, você vai com tempo para você doar plaquetas, né? Do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. E a doação de medula, ela é um pouco diferenciada, né? Mas é isso. Então, a gente pode doar plaquetas 1 vez por mês. Mas as pessoas não se tocam. Infelizmente, quando a gente se acidenta no meio da rua, a gente pode ter plano que for, que a gente primeiro vá para um hospital público. E no hospital público, o sangue deveria estar esperando o paciente. Mas, infelizmente, eu me emociono. É o contrário. Infelizmente, não tem sangue. Os bancos de sangue são vazios. E aí, as pessoas se mobilizam porque é um parente no WhatsApp para poder ir lá doar para o parente. Mas ninguém se conscientiza. Quando está em casa, o Hemorrio abre todos os dias. Sábado, domingo, feriado. O Pedro Ernesto é de segunda a sexta. O INCA abre todos os dias. De ir, de levantar. Eu saio do Recreio dos Bandeirantes, vou na Cruz Vermelha doar. De 3 em 3 meses. Eu cheguei, Samir. A última vez que eu fui doar, eu fui no Hemorrio, a pessoa falou assim para mim: Márcia, tem que esperar 5 dias, porque você ainda não completou 3 meses. Sabe? Porque eu me coloco no lugar do outro. A gente tem que se colocar no lugar do próximo, porque é para alguém? Não. É voluntário. Eu estou doando para qualquer pessoa, porque todo dia precisa. Então, a gente precisa ter a consciência de se colocar no lugar do outro e de ir e se informar sobre a doação de plaquetas. É muito importante para as pessoas. Quantas pessoas com câncer, e elas precisam dessas substâncias que tem na doação de plaquetas, é diferente um pouco da doação de sangue. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, de conscientização. E eu preciso muito da ajuda de todos vocês, ouvintes, de vocês passarem adiante essas informações. Muito bem, belíssimo trabalho, Márcia. A gente vai para um intervalo rapidinho, não saia daí. A gente volta já já com Vox Populi Esporte Fé. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé. Hoje o Padre Marcos Vinícius não está aqui. Infelizmente, não vamos ter aquele momento especial de mensagem da igreja para os esportes. Padre Marcos, o senhor fica devendo, então, no próximo programa, fazer em dobro, né, Samir? Estamos de olho, padre. E eu quero a sua bênção para a Missão Medula. Por favor, padre. É isso. Muito bem, então, ouvintes, hoje o Padre Marcos Vinícius não está aqui com a gente no programa, fazendo muita falta pra gente falar do Botafogo, pra gente falar do Missão Medula, mas também no recado sobre a mensagem da igreja para o esporte, mas no próximo programa ele estará de volta, se Deus quiser. Márcia, explica pra gente qual conselho que você pode dar para aquelas pessoas que têm medo, que têm dúvida, que não conhecem, querem saber mais sobre como se cadastrar para ser um doador. Então, o medo é normal. Meus irmãos, eu peço que vocês se informem mais. Como eu falei, pode ir lá no meu Instagram, Márcia Abdala RJ e @missãomedula, para poder estar sempre vendo os conteúdos e vendo as postagens de tantas pessoas que têm histórias lindas de fé, de esperança, para que vocês realmente se emocionem e sintam quanto é gratificante poder salvar uma vida, poder ajudar ao próximo. E um detalhe, é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A doação de medula óssea, ela é uma doação rápida e a maior parte das doações hoje é feita pela veia do braço,
por aférese. Então, é como se fosse uma doação de sangue, só um pouco mais demorada. Então, não tem nada assim de... vai tirar da minha coluna espinhal, não tem nada a ver. Esse é o receio muito das pessoas. Não é uma intervenção cirúrgica e as pessoas não sabem que podem doar sangue, pode doar medula óssea pela veia do braço. Então, se informar mesmo, né? Eu estou à disposição, pode me chamar no direct, eu também passo o meu telefone, não tem problema nenhum. E tantas histórias maravilhosas de pessoas que conseguiram vencer tantos tipos diferentes de doença quanto transplante de medula óssea. Márcia, o Samir conhece quase todo mundo no Rio de Janeiro. Eu acho que se você conseguir convencer os amigos do Samir, a gente tá com o problema resolvido. Amém. Eu preciso dessa parceria, Samir. Preciso dessa parceria de pessoas do bem que usam um nome, usam a imagem para salvar vidas. Como o próprio ídolo Zico fala, a solidariedade faz bem ao nosso coração. Sim, a gente vai tentar fazer uma campanha bacana para ajudar, porque eu acho que a maior preocupação das pessoas é essa, é o medo, é a desinformação primeiro, né? E o medo, porque quando você fala transplante de medula óssea, cara, a primeira coisa que vem à cabeça de quem não conhece é, vou entrar na faca. Vou entrar na faca. Mas não. É uma operação, uma intervenção cirúrgica, é anestesia, aquilo tudo. Então eu acho que a gente precisa fazer essa conscientização das pessoas, que as pessoas entendendo que para você salvar uma vida é tão simples, simples, é um gesto simples, rápido. Eu tenho um amigo que doou, ele doou por aférese pela veia do braço, né? Ficou 4 horinhas ali, depois ele saiu com a família e foi para a praia. É vida normal, você não precisa ficar internado para isso. Agora, tem um detalhe muito grande. A doação por punção, que é no osso da bacia, não tem nada a ver com a coluna, não tem nada a ver com medula espinhal, no osso da bacia. Se você for compatível com alguém e for contactado, o médico do paciente é que decide o método que vai ser doado. Se você for contactado para doar pela punção, pode ter certeza que 90% de chance de você estar doando e salvando a vida de uma criança. Porque ela também vai ser puncionada. Ela não consegue pela veia do braço. Então, você saber que você está dando uma sobrevida a uma criança é bênção demais. Muito bem, Márcia. Vamos lá. Como é que as pessoas podem te achar, podem colaborar, podem fazer parte do Missão Medula? Nossa, vai ser assim um prazer imenso. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da parceria de vocês. Então é só me contactar no meu Instagram lá, @MarciaAbdallah_RJ ou @MissãoMedula. Me chamar no direct, me mandar mensagem que eu passo o meu contato e a gente vai fazer essa parceria do bem. Vamos salvar vidas juntos, porque é gratificante demais, demais. Eu só tenho que agradecer o apoio e a ajuda de vocês. Samir, por favor, aciona seus amigos aí. A Rádio Catedral, acionar todo mundo pra gente fazer Samir essa conhece corrente do bem. Todos os convidados que vêm aqui, o Samir conhece algum amigo, tem alguma história para contar. Vamos linkar isso. Samir, contador de história maravilhoso. Padre Marco, sentimos muito a falta do senhor nesse programa de hoje. O senhor está fazendo falta, mas semana que vem estará aqui com a gente. É isso. Vou convidar vocês, então, Padre Marcos não está aqui para dar uma bênção. Vou convidar vocês para a gente rezar uma Ave Maria, pedir a proteção de Nossa Senhora, que a gente já está chegando ao final do nosso Vox Populi Esporte e Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia de Santa Clara, padroeira da televisão. Olha aí. Clareou também. Quem tá aí nos assistindo aí pela Web TV Redentor, pelo YouTube, pedir sempre a intercessão de Santa Clara. E deixar um beijo pro Dia dos Pais, pros papais de ontem. É verdade. Todos os pais. João também, todo mundo. Seu marido também. Obrigada, Samir. Um beijo a todos os pais. Santa Clara vai abençoar todos os novos cadastrados como doador de medula óssea. Muito bem, Márcia. Muito obrigada pela sua participação hoje no Vox Populi Esporte Fé. Samir, muito obrigada. Obrigado, Liana. Obrigado a todos. Isso Beijo, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Uma abençoada semana.
Muito bem, se você gostou do nosso bate-papo de hoje, siga o Vox Populi Esporte Fé nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor, em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.